Hoje você vai aprender a utilizar o Python no Power BI para criar visualizações de dados. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Karine Lago e bora para o Power BI, onde nós vamos utilizar esse visual daqui, chamado PY. E quando eu seleciono, aparece um editor do script de Python aqui embaixo, onde ele espera que chamemos bibliotecas e funções para criar visualizações que serão exibidas aqui no Power BI. Mas antes de fazer isso, é necessário ter o Python instalado. E é por isso que você tem que ir nesse site daqui, python.org, selecionar Downloads e instalar a última versão que está disponível aqui. Depois de fazer tudo isso, volta lá para o Power BI e a gente vai certificar que o Python realmente foi reconhecido. Se o seu Power BI estava aberto, fecha e abre. E depois clica aqui em Arquivo, vai em Opções e Configurações aqui embaixo. Depois Opções. E seleciona scripts do Python, que está aqui nessa listagem. Depois, se você localizar que ele já tem o diretório detectado do Python, você pode prosseguir. Se não localizar, você pode procurar aqui embaixo, selecionar exatamente a pasta onde você instalou o Python. Normalmente, se você não alterou o caminho da instalação, ele já vai identificar automaticamente para você. E tendo certeza sobre isso, você está pronto para utilizar os visuais no Python, onde nós começamos inserindo o visual PY, selecionando e depois colocando os campos que nós vamos utilizar. Nós já temos aqui na direita uma base de dados e eu vou utilizar as vendas, sales, então vou arrastar esse campo para cá e também a profit, ou seja, as vendas e os lucros. Depois, eu quero mudar esse soma de sales para não resumir, porque eu quero os elementos que estão ali dentro e não a sumarização, ou seja, a soma desses dados. Então, eu vou clicar nessa setinha para a direita e dizer no resumo para não resumir. Vou fazer o mesmo para o profit, selecionando em não resumir. E agora nós estamos prontos para escrever o nosso script em Python. Ele já até dá uma sugestão aqui de um código utilizando o Pandas, que é uma biblioteca do Python. Se você não conhece essa linguagem de programação, ela tem algumas funcionalidades básicas e depois bibliotecas são criadas e você pode fazer download delas diretamente para o seu ambiente de Python para poder utilizá-los. Como eu não vou utilizar esse código que está aqui, eu vou simplesmente deletá-lo e vamos começar com uma biblioteca chamada Matplotlib, que tem os gráficos que nós vamos utilizar aqui nessa aula. Então, iniciando, a gente vai fazer uma importação do matplotlib.pyplot e aí eu vou definir que o apelido dele vai ser PLT, para ficar mais fácil de chamar essa biblioteca e não ficar escrevendo o nome dela inteira. Só que tem um porém. Para a gente utilizar essa biblioteca, é necessário que ela já esteja previamente instalada no seu Python. E agora que vem o pulo do gato, eu vou te ensinar a fazer a instalação dessa biblioteca diretamente no Prompt Command do Windows. Para você acessá-lo, basta clicar aqui no menu Iniciar, abri-lo, pesquisar aqui em cima por Prompt de comando, clica com o botão direito em cima dele e executa como administrador só para garantir que você vai conseguir fazer tudo que a gente precisa. Tendo feito isso, ele vai abrir no seu Windows e aqui nós vamos digitar py-m pip install matplotlib. Depois de pressionar Enter, ele vai fazer o download dessa biblioteca e vai fazer a instalação. Agora que nós já temos a instalação realizada, vamos continuar o código aqui dentro do Power BI. Já importei o Matplotlib, ainda não executei o código. Aqui embaixo eu vou continuar escrevendo, onde eu vou chamar esse apelido do PLT, plot, e aí eu vou utilizar o dataset das vendas que nós utilizamos ali. Então, o que eu coloquei aqui de sales é exatamente o nome do campo que nós temos em valores dentro desse visual. Ele vai utilizar primeiro esse campo, também vai utilizar o outro que chama Profit, e eu vou colocar só assim inicialmente. Agora, para mostrar esse gráfico, eu tenho que colocar plt.show. Abrir e fechar parênteses. Tendo escrito isso, vamos executar clicando nesse botãozinho de execução ali do lado. Cliquei e o nosso gráfico foi criado. Só que não faz sentido um gráfico como esse daqui. Eu quero modificá-lo para que ele fique um gráfico de dispersão. Para isso, nós vamos editar as propriedades desse plt.plot e aqui do lado eu vou colocar uma vírgula depois do profit e vamos inserir entre aspas simples o GO. E isso vai fazer, depois que eu executar, a transformação para um gráfico de dispersão sem aquelas linhas conectando todos esses pontos.
E esse é um exemplo de um gráfico criado no Python dentro do Power BI, mas dá para incrementá-lo também. No Power BI, nós estamos acostumados a vir aqui no painel de formatação do lado e alterar o eixo, alterar os formatos de fonte e por aí vai. No Python, nós fazemos tudo isso no código. Então, eu vou selecionar novamente esse visual e vou incrementar esse código aqui embaixo dessa primeira linha que nós escrevemos com o plt.plot. E dessa vez, eu vou adicionar um title, que seria o título para esse gráfico, vou abrir parênteses, e entre aspas simples, vou dizer que é o relacionamento entre vendas e lucro. Se eu executo esse código, agora vai aparecer um título aqui em cima. Deixa eu tirar o zoom, ó. Relacionamento entre vendas e lucro. Vou voltar para colocarmos mais elementos. Eu vou inserir uma X-Label, que vai ter o nome de vendas, porque o eixo X é esse primeiro daqui, e mais uma plt.ylabel, que é a vertical, com o lucro. Depois, se eu executo, teremos essas adições aqui no nosso gráfico. Deixa eu dar o zoom, o lucro e as vendas foram inseridas. É bem mais fácil fazer no Power BI, né? Mas é bom que você também sente como que é fazer no Python e essas alterações aqui dentro. Eu também posso adicionar um grid, que são as linhas internas dentro desse gráfico. Então, coloquei plt.grid e vou dizer que é true. Depois, quando eu executo, teremos as linhas aqui no gráfico adicionadas, que são essas. Eu vou colocar mais uma propriedade, que é a plt.typeLayout, abre e fecha parênteses, e quando eu executo, teremos a seguinte alteração. Ele fica em toda a extremidade do nosso visual, não fica com aquelas bordas que estavam antes. Tá vendo que ele tá bem justinho aqui, nessa parte que nós temos do visual. Sem ele, eu vou tirar, pressionando Ctrl X aqui, olha só como que fica. Fica com uma borda branca permanente. Mas se eu adiciono esse, que inclusive é uma recomendação para você utilizar aqui no Power BI para ele ficar mais justinho em relação ao que nós temos do visual inserido dentro do Power BI. Eu vou deixar esse gráfico daqui, porque agora eu quero criar mais um com você. Então eu vou inserir mais um PY, que é esse visual do Python, e vou buscar o campo aqui do lado de países, que é o country. Depois, as unidades em units, arrastei para cá, vou tirar essa soma para ficar como não resumir, e agora vou apagar esse código e instalar mais uma biblioteca chamada Seaborn para criar outros gráficos incrementais ao Matplotlib. Então aqui, vamos de novo escrever aqui embaixo, py-m pip install Seaborn. Pressionei Enter e pronto, já está instalado. Agora vamos começar a escrever. Eu vou primeiro importar o Matplotlib, .pyplot, SPLT, e também vou importar o Seaborn como SNS. Aqui embaixo eu quero criar um gráfico de violino, que vai ter o X como o campo que nós temos chamado country, o Y vai ser o campo inserido ali do lado chamado units, e agora eu vou mostrar esse gráfico com PLT, show, e vou abrir e fechar parênteses. Vamos executar e teremos a seguinte visualização de dados. Os países estão aqui embaixo e as unidades ali em cima, mostrando em um gráfico de violino a distribuição dessas unidades em relação a cada um desses países. E agora eu vou criar um último gráfico aqui com você que consegue explorar a base de dados e fazer vários gráficos de dispersão para tentarmos identificar alguma relação entre os elementos que nós vamos colocar no visual de Python. Então eu vou criar mais um visual aqui do lado, clicando em Py, vou aumentar bastante porque esse gráfico vai ser bem grande e vou inserir vários campos como COGS, Profit, Sales, Units, Price. Eu acho que tá bom. Agora, eu vou colocar como não resumir para todos, para garantir que nós não temos uma soma desses elementos. E depois, ali nas configurações das linhas de código, eu vou deletar tudo isso, vou importar novamente o matplotlib.pyplot SPLT, importar também o Seaborn como SNS, e agora eu vou utilizar o pairPlot, que vai ser capaz de fazer todas essas variações de um gráfico de dispersão utilizando o dataset que nós inserimos, que são esses campos ali do lado. Agora vamos colocar o plt.show e agora chegou a hora de executar para termos o seguinte resultado. Vou tirar e colocar o zoom. Temos todas as variações e relações entre esses elementos.
Então, primeiro, aqui em cima temos os COGS, e foi o primeiro que inserimos, e eu posso validar com o Profit, ou seja, o lucro, ou então COGS versus venda, e ver se tem alguma relação entre eles. Alguns gráficos não vão ficar tão bons e a gente já elimina de cara, por exemplo, aqui dá para eliminar, esses daqui também, mas outros dão insights bastante interessantes. Da relação, por exemplo, do lucro, que é o Profit, com os descontos. Então, quanto mais na direita, mais desconto foi dado, e quanto mais em cima, mais lucro teve. Outras distribuições acontecem, por exemplo, das vendas com os descontos, e assim por diante. Então aqui você consegue ter uma visão mais abrangente de todos esses dados sem precisar ficar criando individualmente, como nós fizemos ali em cima. E esse é um dos exemplos da utilização do Python no Power BI para a criação de gráficos. Então você aprendeu a instalar o Python no seu computador, a instalar bibliotecas utilizando o Prompt Command e também a aplicar as bibliotecas Matplotlib e Seaborn para criar visualizações diferentes. E aí, você gostou desse conteúdo? Quer outros mais aprofundados em relação a esse tema ou de outros temas? Comenta aqui embaixo e também deixa seu like, veja se você já está inscrito no canal, se não tiver, se inscreve para não perder nenhum vídeo que eu postar no futuro. E como sempre, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!